estar fazendo parte daquela expedição de atletas de 26 países que conseguiram estar em 2008 na Península Antártica. Foi para mim foi muito emocionante. Foi um momento de muita aprendizagem, não só pelo físico, mas na busca de conhecer novos equipamentos, novas posturas de segurança, respeito, né? Respeito à minha pessoa, respeito ao solo, respeito às pessoas que estavam ao redor ali. Então a Antártida foi uma experiência incrível que eu nunca vou tirar da minha retina. Aprendi a andar lá na Antártida. Foi uma daquelas provas que você vai levar para a vida toda, né? Com um dos momentos que era muito improvável estar na Antártida. Imagina eu que nunca tinha visto neve, eu percorrer durante 7 dias as ilhas da Antártida com ventos avassaladores, aqueles ventos que derrubavam a cada hora, ambientes que só em filmes que eu tinha visto. Então foi algo incrível. Quero agradecer aí o PSB Ultra Running, a revista Todos Fitness, a Lana Mello, boa noite, o Nelson Oficial, ô Nelson, boa noite, mestre. Fernando Fancep tá aí, agradecer a todo mundo. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Quem tiver alguma curiosidade sobre a Antártida também pode perguntar. Então, como eu estava falando antes, a Antártida foi parte da série dos 4 Deserts, dos 4 desertos mais extremos do planeta. E eu fiz a Antártida em novembro de 2008. Foi o meu 3º deserto. Eu tinha feito o deserto de Gobi no mês de junho, na China. Depois eu fiz o deserto do Saara, no Egito, o mais quente. 15 dias depois de ter feito o Saara, eu viajei para a Península Antártica para fazer o deserto da Antártida. E finalizei a série dos 4 Deserts no Atacama, que é o deserto de sal. Eu já tinha feito uma live falando da ilha de Madagascar, da ilha do Sri Lanka. Agora vamos falar da Antártida, esse lugar fantástico, lugar incrível. A Antártica, ou Antártida, né, vocês podem falar das duas maneiras, é o lugar mais frio. A temperatura mais baixa que foi registrada na Antártida foi dia 10 de agosto de 2010, menos 93 graus. Num lugar que tinha uma altitude de 3.500 metros, né? E foi registrada essa temperatura mais baixa dentro da Antártida, menos 93. Lá também é considerado o lugar mais frio, que tem os ventos mais fortes. É o lugar gelado que tem o maior nível de altitude e também é muito seco. Muitas pessoas pensam que a Antártida é úmida. É um dos lugares, apesar de ser gelado, é um lugar seco. Então a gente aprende a cada minuto e se surpreende por muita coisa da Antártida. A Antártida tem uma média de 4.000 metros de altura no máximo. E aí você pega a temperatura média em menos 40 graus, temperatura média. E aí as rajadas de vento, que chega a 100, 150 km por hora, muitas vezes, ela consegue também fazer com que a temperatura, os ventos conseguem fazer com que a temperatura seja a sensação mais forte ainda, né, de frio. Só para vocês entenderem como que foi a minha ida à Antártida. Eu saí de São Paulo, peguei um avião até Buenos Aires, de Buenos Aires eu peguei outro avião até Ushuaia. Em Ushuaia fiquei 5 dias em Ushuaia. Lá já estava um pouquinho frio para quem mora em São Paulo, né? Já estava 2 graus. À noite baixava de 0, chegava a menos 3. Mas não era aquele frio, né? Você entrava dentro da pousada, você não sentia o frio lá dentro da pousada. E lá fora, quando eu andava na rua, nas ruas, eu forçava a andar na rua para acostumar. A roupa que eu já tinha levado para lá, para ir para a Antártida, eu não sentia frio, eu sentia muito calor, né, dentro da roupa, na realidade.
E dali de Ushuaia a gente partiu dentro de um navio russo, e esse navio, logo no início, quando ele estava aportado em Ushuaia, quando ele começou, ele teve um problema no casco, e aí teve que ficar parado um dia inteiro para conserto, né? Contrataram lá mergulhadores para estar fazendo a solda dentro do navio, numa parte do casco. Então aquilo ali, eu que nunca tinha andado num navio, principalmente no navio russo, quebra-gelo, cheio de tecnologia, indo para a Antártida, ter problema no casco, aquilo já causava uma apreensão enorme, porque você já fica apreensivo, que tem histórias e histórias de naufrágio de navio. Então eu fiquei bem apreensivo ali em Ushuaia, em relação a esse problema no casco no navio. E aí teve quase o risco de abortar a missão, de não ter a prova por conta desse problema desse casco, mas a organização da Race the Planet é muito eficaz. Eles já estavam contatando o pessoal da Marinha da Argentina. Nós tínhamos um navio da National Geographic como apoio ali, que ia cheio de pesquisadores, né, fotógrafos, e o outro navio era o navio dos atletas, médicos, pessoal da imprensa, staffs da prova. Então era bem configurado. Mas aí no final deu tudo certo e partimos de Ushuaia, 3 dias de viagem de navio, indo para a Península Antártica. E uma das partes mais difíceis assim da viagem foi passar pela passagem Drake, né? Passagem Drake ela forma um redemoinho no mar gigantesco, e o navio fica sacolejando ali, balançando que nem um brinquedo. E aí eu tinha na minha cabine lá, como companheiro de cabine, o atleta da Rússia, o Evgeny Gorkov, e cada 2 atletas ficavam numa cabine, né? Então era muito gostoso, tinha chuveiro quente, tudo tranquilinho, e tinha todos uns procedimentos para você estar dentro do navio. Se soasse o alarme, você tinha que estar sempre com aquele colete de segurança. Fizemos um treinamento lá numa cápsula, né? Uma cápsula salva-vidas. Se o navio naufragasse, você entrar dentro daquela cápsula, e você, lógico, não ia se afogar e também não ia congelar, né? Ela tinha toda uma aclimatação dentro dela, mas era assim, para usar em casos de repente ter um navio afundando. Então a gente fez todos os treinamentos durante essa viagem. A gente foi fazendo esses treinamentos dentro do navio, que isso também dava um trabalho danado, né? Que não é tão simples assim. E aí na passagem de Drake eu me lembro que eu fiquei preso assim no cinto de segurança na cama, né? Toda a cama tinha um cinto de segurança para você não voar, para você não ser jogado longe. E todos os compartimentos era tudo preso, né? Se você colocasse um copo, ele tinha um elástico lá que prendia ele para que ele não voasse, nem o item voasse. Então, mesmo assim, tinha muitos itens que voava tudo, a bolsa, tudo. Eu perdi uma câmera fotográfica nesses balanços do navio, que a minha câmera bateu num ferro e destruiu toda. E aí foi engraçado que nessa viagem, nessa passagem de Drake, eu olhava para a janelinha do navio, assim, deitado na cama, e via o céu e via o fundo do mar. Via o céu e o fundo do mar. E ali, pedindo para todos os tipos de crença você imaginar, para que eu não morresse ali, né? Que eu continuasse firme ali, que eu não ia morrer ali, não. E aí, quando eu pegava e olhava pro russo, eu falava, pô, o russo já está acostumado, né? Com certeza ele já viu isso, né? Já está acostumado a essas intempéries de navio e tal. Então ele estava acostumado. Eu olhei para a cara dele assim, pro russo, ele estava mais assustado do que eu. Então aquilo foi o meu consolo, né? Ou não consolo. Olhar para o russo e ele ele estava desesperado na cama, vendo o navio balançar para um lado para o outro, né? E dali, quando a gente chegou na Península Antártica, na primeira ilha na Península Antártica,
tinha iceberg para todos os lados. O mar se transformou em gelo, né? Então tinha uma parte, pegamos uma parte que era um mar turbulento, depois pegamos uma parte, começou a pegar gelo fininho, depois pegamos uma parte que tinha gelo grosso e o navio ia quebrando no meio, e era um barulho ensurdecedor, assim, o barulho do navio quebrando o gelo, né? E aí pegamos uma parte que era cheia de icebergs, de um lado e de outro, né? De todos os formatos, com formas de todos os estilos, né? Você via imagens de tudo dentro daquele iceberg. Então era interessante, que a gente ia viajando, vendo imagens de rostos, de tudo naquele gelo, a formação dos gelos, né? Então era um gelo maravilhoso, um gelo azul com branco, tinha gelo cinza, tinha gelo rosa, tinha gelo de todas as cores, assim. E eu imaginava que eu só ia ter uma cor, né? Que eu ia encontrar um gelo mais azulado ou branco, mas ele tinha gelo de todos os formatos. E ali, para a gente sair do navio e ir para a ilha, tinha todo um procedimento para não estar contaminando a ilha, né? E nem contaminar o navio. Então a gente tinha que tirar nossos tênis, colocar uma bota que a tripulação dava pra gente. A gente colocava aquela bota, colocava a bota dentro de uma solução desinfetante, entrava num bote e aí dali a gente ia para a ilha. Aí chegava na ilha, colocava novamente o tênis que já tinha sido higienizado, né? E aí ia para o local onde ia ser a largada da prova. E dentro daquela ilha eles montavam um circuito onde você corria, por exemplo, 5, 6 horas ali naquele circuito montado, um circuito de 5, 10 quilômetros para você percorrer. E não era um circuito plano, era sempre subidas e descidas, tinha os obstáculos no meio daquela neve toda da natureza, né? Então aquilo mexia bastante com o nosso corpo, né? No primeiro dia eu comecei a cair muito, eu caía bastante por causa que os ventos batiam, eu caía. Ou eu pisava num buraco uma neve mais fofa e mais funda, e eu ficava naquele buraco. Aí tinha que ter paciência para conseguir levantar. Não era tão simples levantar, né? A nossa mochila a gente só colocava o essencial, né? A gente saía do navio e colocava o saco de dormir, colocava algumas lanternas, colocava algumas comidas ali, mas para aquele momento que a gente estava fazendo o exercício, a água quente, porque ela esfriava rapidamente, congelava rapidamente, e chocolate. Eu levava chocolate com amêndoa, levava chocolate com nozes, e salame, tudo isso daí ia me dando energia para ir correr. Correr, andar, cair. Correr, andar, cair. Era essa a minha rotina dentro da Antártida. Ou seja, era tudo novo para mim ali. E ao mesmo tempo eu fui aprendendo a me desenvolver ali. No primeiro e no segundo dia foi mais sofrido nesse sentido de manter em pé. Daí no quarto dia eu consegui me desenvolver bem na neve, né? Teve um trecho que eu comecei a me desenvolver bem. E no quinto dia não foi tão fácil. Tinha um momento de planície que você olhava para o fundo, tinha água passando lá embaixo. Então era meio tenso, porque você pensava que ia quebrar aquele gelo e se você caísse ali, você não voltava mais, que a correnteza embaixo era muito grande. Só que o gelo eles tinham, é lógico, a organização ia e fazia os testes, né, de densidade do gelo, tudo, os pesquisadores lá. Então eles garantiam que era seguro, né, em algum ponto, até certo ponto. Mas eu sempre prestando atenção onde eu pisava ali, para que não tivesse nenhum acidente. E que bom que não teve nenhum acidente com ninguém ali. Boa noite, Rafa Grilo, aí de Alter do Chão, Highline, Slackline, né? O Edi Vale, Rolf Meu Ultra, o Gladson, a Rosana Godoy, o Vladimir Domingues,
Flaviana e Júlio, boa noite para vocês. Márcio Rocha, o treinador Valder Carlos. Ô Valder Carlos, viva Cuiabá. Tá calor aí, né? Aqui tá frio, hein? Adoro, tô saudade aí de Cuiabá, hein, mestre? Pô, muitos desafios nessa cidade maravilhosa, Cuiabá. Pô, ano passado estávamos aí. Lucas Pisato, o Josian Persson, o Fernando Fancelli está perguntando, algum treino específico para correr no frio? Eu peguei, o meu treino não teve muita coisa de extraordinário, nunca fiz nada de extraordinário em termos de treino para me preparar para esses lugares. A única coisa foi me cercar de pessoas competentes como fisioterapeutas. O meu treinador era o Ifung lá na Serra da Cantareira, então eu corria na Serra da Cantareira, corria lá em Atibaia, na Pedra Grande, fazia os treinos de core, né, de propriocepção, consegui falar, propriocepção, que são treinos de equilíbrio aí, trabalhava bastante quadril, trabalhava bastante panturrilha, trabalhava bastante parte de coxa, braço, abdômen, para você, como a gente corre com mochila, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí, uma força no abdômen, tem que ter um equilíbrio na região do quadril, que é um dos primeiros pontos de amortecimento do corpo, né? O quadril, joelho, tornozelo. Quem é treinador aí sabe. Então eu busquei especialistas para estar junto comigo, o pessoal da Physio for Sports lá, do Joaquim Grava. Meus treinos dentro da clínica eram muito especiais, porque simulava no colchão as mudanças de neve, era dentro da piscina, era pedal, era rampa, era cama elástica. Tinha vários tipos de treinos que eles faziam para que a gente chegasse nesses lugares e tivesse o mínimo de lesão, né, o mínimo de risco de ter uma lesão. E eu fui feliz que na Antártida e nos 4 desertos eu não tive lesão, né? Não tive nenhum tipo de lesão, fui e voltei bem. Lógico que você sente dor no corpo, você sente cansaço, você se sente fraco em alguns momentos, mas isso faz parte da jornada, faz parte do desafio. Não existe desafio fácil, né? Senão não era desafio. Mas assim, eu agradeço muito os especialistas, fisioterapeutas, o pessoal da clínica, né? Agradeço o meu treinador Herói Fung, que desenvolveu também alguns treinos dentro da serra e lá na Pedra Grande comigo, para que eu tivesse mais confiança para estar nessas provas. E que nem o pessoal, muita gente que foi correr em lugar gelado treinava dentro de frigorífico, né? Eu acho que assim, eu já ia enfrentar isso lá, 7 dias dentro de um lugar gelado. Então, quanto menos eu expor o meu corpo ao extremo, melhor. Eu vou chegar mais inteiro lá. Muitas vezes, frigorífico serve para quê? Para você treinar, para você testar o material, o equipamento que você comprou antes de ir. Então, vamos projetar que vai pegar menos 40, então coloca a roupa toda do jeito que você vai vestir lá, fica lá uma meia hora dentro daquele frigorífico para ver como que é a eficácia do material. Só isso. Mas para se dá algum resultado, eu não sou a pessoa que vai falar assim, isso dá um resultado, porque eu nunca treinei dentro de frigorífico, né? E para a Antártida eu aprendi muito sobre o equipamento, sobre a tecnologia. Você fazer a pesquisa e respeitar a parte técnica específica de cada roupa, de cada equipamento, porque isso vai fazer diferença de você ter um dedo amputado ou um congelamento total do corpo aí por conta de uma roupa errada num lugar que a temperatura chegou a menos 60 graus, a média era 40 graus negativos e o pico em um dia foi menos 60 graus. Então é algo inimaginável para mim que moro em São Paulo, que já tinha pego temperaturas assim de menos 2 graus no máximo, mínimo, né? E nunca tinha visto neve. E de repente você chega, vai ver neve aonde? No Península Antártica, lugar mais frio do mundo, com os ventos mais loucos, mais assim, avassaladores do mundo.
a temperatura mudando toda hora, né? Uma hora você tem uma nevasca, uma hora você vê o céu limpo, e aquele céu limpo não é sinal que vai fazer mais calor. Muitas vezes, dependendo de algumas partes que a gente estava, e fazia muito mais frio, a temperatura baixava mais ainda, ao invés de subir. Então, muitas vezes a gente pensa assim, vai nevar agora. No momento da neve, não é o momento mais gelado. Depois que ela passa, aí que começa a coisa ficar feia, né? Você começa a sentir a sensação térmica cair bastante. O Tito Iluminado falou, Carlos, como foi a adaptação com a roupa? Eu já vou falar isso. Filosofia Maratona Seven tá por aí. A Lu, lá de Aracaju, sou seu fã, Lu. O Luta Negrice, boa noite. Sejam bem-vindos todo mundo, e pode fazer pergunta. O Tito perguntou como foi a alimentação e como foi a adaptação com a roupa. A roupa, a organização te manda uma lista para você, uma lista de equipamentos obrigatórios que você não colocar na mochila, você não entra no navio e não vai correr, nem viaja dentro do navio para ir para a Antártida. Quando a gente chegou em Ushuaia, já tem o check-in médico para ver se você está bem de condições de saúde, e o check-in de equipamentos. Imagine que você passa o ano inteiro se preparando para correr numa prova dessa, e aí uma semana antes você fica meio gripado, tem alguma disposição e fica mais fraco. Os médicos falam para você, você tá meio que debilitado, você não pode ir. É segurança. E isso é respeitado. Eles seguem à risca. Não tem aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Que nem o pessoal, mas, você é veterano, você já fez 2, 3, 4 desertos, não. É regra. Tem que ser cumprida. Segurança, né? A segurança em primeiro lugar sempre, né? Então, se você não trouxe o equipamento certo que foi pedido, você não entra no navio. Eles te dão um tempo de 24 horas depois do check-in equipamento. Se você não tiver um item obrigatório, eles te dão 24 horas para você comprar ali naquele local onde você está. Se você não conseguir, você não entra no navio. Fiz a inscrição, paguei a inscrição, cara, não entra. Você não cumpriu as regras. Você tem que estar consciente disso, né? Quando você assina o contrato para estar entrando numa prova como essa, né? Então, segurança, o que eu mais acho fantástico é que eles priorizam em primeiro lugar a segurança de todos os atletas, e a segurança começa na escolha do equipamento. A alimentação, antes de falar do equipamento, a alimentação era comida liofilizada, né? Como todos os outros desertos, mas diferente da Antártida, que como era um lugar totalmente, não dava para você sentar lá no meio do gelo e comer alguma coisa. Você não ia ter água quente para você colocar e fazer sua comida. Você tinha que cavar um buraco e ter um isolante muito grande, uma tenda com isolante, para você fazer ali. Mas a gente fazia uma etapa, a gente comia antes, se hidratava antes, tudo, ia. E depois, quando terminava aquela etapa de 4, 5 horas, você voltava para o navio e começava a fazer a sua alimentação. Então, tinha uma alimentação que você levava, então você preparava dentro do navio e comia dentro do navio e voltava novamente para fazer a etapa. Mas era assim, 5 horas, 6 horas depois, né? Então você tinha que levar alguns snakes lá, lanchinhos básicos para você comer e manter a temperatura, o aquecimento do corpo, que assim, o que esquenta é o nosso próprio corpo. Você come, gera calor, faz o contato com aquela roupa e volta para você o calor novamente. A roupa ela faz essa conexão, né? Não é a roupa que esquenta, é o corpo que aquece a roupa e mantém esse calor circulando dentro da roupa. Por isso a tecnologia é importante. E a tecnologia para você estar fazendo provas em lugares frios é a tecnologia Nossa, deu um branco. Vamos de novo. A tecnologia
você ter a segunda pele, ter a terceira pele, ter o Gore-Tex. Então são camadas. Agora veio a frase, camadas. É tecnologia de camadas. Então a primeira pele, a segunda pele, que é depois da nossa pele, é uma roupa que gruda no corpo e ela esquenta bastante. Ela tem células abertas para expulsar o suor e ela gruda no corpo. Manga longa, calça. Então é a segunda pele. Depois vem o fleece. Fleece é a terceira pele. É um tipo de um soft, mas com uma tecnologia. O nome dele chama-se fleece. É bem acolchoado, super leve, esquenta bastante e também expulsa o suor. Depois da segunda pele você coloca esse fleece. E depois disso vem uma jaqueta que é de Gore-Tex. Essa jaqueta tem vários tipo bolsos, né? Ela é impermeável para não entrar a neve, não entrar a quantidade, tem uma especificação lá, 10.000 milímetros de água, 10.000 milímetros de neve. E aí ela não deixa entrar por muito tempo a água no corpo e expulsa seu suor. Porque você tem vários zíperes assim para ir controlando o calor que você gera dentro daquele material. Está gerando muito calor, está sentindo muito calor, você abre alguns zíperes e ela vai liberando e vai controlando, equilibrando o conforto de calor no seu corpo. A luva a mesma coisa, são dois tipos de luva. Uma que é uma segunda pele que gruda na pele e uma outra luva mais grossa, com um material mais sintético, que ela protege e não deixa a neve ou água entrar. A mesma coisa o pé, né? São duas meias diferentes, uma no sentido de segunda pele e outra mais acolchoada, com material trabalhado entre poliamida, elastano, né? Tem várias gramaturas e isso você tendo essa roupa, sabendo saber esse processo de camada. Hoje em dia tem lojas que ensinam, quando você vai comprar, lojas em corrida de aventura, já vão mostrar mais ou menos para cada faixa de temperatura que você vai. Na Antártida, a roupa da Antártida eu não usei mais, está lá na caixa até hoje. Agora, se eu usar ela aqui numa temperatura de 5 graus, 2 graus, nossa, eu vou sentir um calor gigantesco, tanto a calça como a jaqueta, né? Mas aqui, por exemplo, você está correndo em São Paulo a 0 graus, 5 graus, coloca a segunda pele e coloca um corta-vento e você vai embora. Você vai estar com calor danado. Se pegar mais frio ainda, coloca o fleece e o corta-vento. Então você tem vários materiais que você pode ir equilibrando. São 3 camadas de roupa, normalmente, para que você se proteja dos frios. A comida, como eu falei, comida liofilizada, que é comida que você só coloca água. Tem a tecnologia da liofilização, né? Compra em loja de esporte de aventura. Então você tem arroz, feijão, tem lasanha, você monta o seu cardápio daquilo que você está acostumado a comer. E a tecnologia é porque ela é tirada 100% da água e você vai comer só colocando a água novamente. Você hidrata ela e ela volta ao peso normal. Imagina 1 quilo de comida, quando liofiliza, tira 100% da água dela, ela fica com 100 gramas, 200 gramas de comida. Aí coloca a água, ela volta novamente no mesmo processo. Olha o Flaviano aí, boa noite Flaviano, seja bem-vindo. PSB, ainda farei todos esses desertos, sonho com isso. Com certeza você vai. A gente tem que levar mais brasileiros para fazer esses desertos, que é uma experiência única, que vale para a vida toda. A aprendizagem é muito grande, tanto no lado pessoal, como no relacionamento com as pessoas e o contato com a natureza, né? Bruno Vasconcelos, a Sara HG está por aí, Flávio Ferraz, sejam todos bem-vindos, gente. Quem quiser fazer mais pergunta, estou por aqui. E a Antártida, gente, aí foi uma coisa bacana, assim, os 4 primeiros dias, eu não sabia que já tinha algum sul-americano já tinha completado a Antártida. Para mim já tinha alguém da América do Sul que já tinha feito. E aí, quando terminou a prova, a organização me comunicou que eu fui o primeiro sul-americano a ter corrido na Antártida, ter completado a prova na Antártida. Então aquilo foi uma emoção muito grande, né? Você tá ali, 26 países, aí você olha até a bandeira brasileira junto com esses 26 países, né? Tudo país frio,
tudo que nem Coreia do Sul, Rússia, Islândia, Escócia, Estados Unidos, Japão, Singapura, o país frio que tinha lá, o país que não era frio, que, latino, era o Brasil. Então aquilo foi uma sensação tão bacana quando eu entrei no navio. Quando eu completei o desafio, eu já tinha perdido a noção de quantos dias a gente tinha corrido, quantas horas, porque lá não tem noite no verão. Para quem não sabe, a Antártida, o verão Antártida, que é novembro, chegou a menos 63 graus. No inverno Antártico chegou a menos 93. O verão não tem noite, no inverno não tem dia. Então a gente não via o dia escurecer. Ficava nublado assim durante uma horinha só, que o sol passava um pouco mais longe, mas ele ficava circulando assim, o sol. Ele não é que a gente tá, né, vê o pôr nascer, não, ele ficava circulando. Então você perdia a noção de qual dia. Então a gente chegava a fazer 2 etapas num dia só. Então era bem assim estressante nesse sentido, porque você tinha que estar no navio, tocava a sirene, você tinha que sair, entrar no bote e ir para a ilha para dar a largada da próxima etapa. Então a parte mental tinha que estar muito bem preparada, tinha que estar bem equilibrada, para você não desistir antes do momento que era para desistir. De repente você está muito cansado, o corpo exausto, você vê que não tem mais como, você desiste. Mas desistir por conta de, eu tô assim estressado, atrapalhado por causa da sirene, ou por conta do medo do bote virar, ou por causa de ter o risco de congelar o pé ali, deixar outras situações invadir sua mente, faz com que você desista. Agora, se você se concentrar minuto a minuto, saber o que você está ali, o que você está fazendo ali, para que você foi, se torna o desafio mais. Você manter o foco, né? Manter o entusiasmo e desenhar na mente momentos de vitória, momentos de possibilidades, e também sem esquecer de desenhar na mente que se você desistir, todo aquele esforço que você fez antes vai por água abaixo, né? Você falar assim, eu tenho que continuar, eu não posso desistir, fazer com que minha mente desista antes, né? A Rosa Regina está por aí, a Deia Muniz, boa noite para vocês. Nayane, sejam bem-vindas, podem fazer perguntas. O Fernando Fancelli falou, e o preparo mental? O preparo mental, aqui nos treinos que eu fazia na Pedra Grande, lá em Atibaia, a maioria era muito sozinho lá, às vezes junto com o Herói na Serra da Cantareira, mas em Atibaia especificamente eu ficava mais sozinho. Às vezes eu ia para lá, ficava 4 dias sozinho lá, treinando, e não tinha televisão, não tinha nada, ficava lá na montanha, meditando e correndo, e meditando e correndo, e mentalizando a prova, né? Mentalizando tudo que eu poderia viver, entendendo meu próprio corpo, minha própria mente. Então assim, o maior preparo mental é a possibilidade de você realizar seu sonho, é você acreditar que você tem capacidade, que você tem potencial para transformar o cenário. Então, para mim, o preparo mental, além da meditação, é o acreditar, né? Acreditar minuto a minuto na realização do seu sonho, na realização do seu objetivo. E aí, quando terminei aquela prova, chegou no navio, que a organização falou, acabou a prova, congratulations, vocês conseguiram, né? Que eu tinha perdido a noção já, negócio de não escurecer, eu pensava que ainda faltava mais 2 etapas na minha cabeça, 1 ou 2 etapas, e eu estava acabado. Eu falava, será que amanhã eu vou conseguir? Será que na próxima etapa eu vou conseguir levantar? Porque eu estava tão exausto, tão cansado, e foi justamente naquele dia que tinha acabado. Eu tinha dado todo o esforço ali, e eles falaram, acabou, parabéns. Aí veio todos os atletas me abraçar também, sabendo que eu era
único sul-americano ali, o respeito de todos eles, europeus, americanos, asiáticos, vieram me abraçar e dar parabéns. Foi um momento muito mágico, foi um momento de extremo respeito, né? O campeão da prova, o Jim Carnazes, que estava lá, caras ícones assim nos seus países, vieram apertar minha mão, a me abraçar. Então ali foi a certeza que a gente tem condições sim de transformar nosso cenário. E eu saí de uma rua sem saída em São Bernardo do Campo, pouco antes de ir para lá, para a Antártida, de conseguir o patrocínio. Eu não tinha nem dinheiro para ir para treinar, para ir treinar na Serra da Cantareira às vezes. Meu treinador que mandou lá o dinheiro para mim ir treinar, o herói, né? E de repente eu estava lá no meio da Antártida, representando o Brasil todo, né? Com a nossa bandeirinha lá, no meio daquela neve, daquele lugar incrível. Um momento marcante na prova foi o momento que eu estava correndo e tinha uma colônia de mais de 1000 pinguins, assim, muitos pinguins, uma multidão de pinguins aplaudindo, né? Eu imaginei assim, eles estão me aplaudindo, porque eles ficavam toda hora fazendo barulho, prenha, 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 e batendo o bracinho, né? Como se fosse um monte de homenzinhos de smoke. E eu falava para eles, muito obrigado, muito obrigado. Eu brincava com essa situação, né, de estar conversando com os pinguins e agradecendo a torcida deles. Quando eu estava no meio de uma montanha lá, subindo a montanha, lá de cima a gente via o mar cheio de icebergs e via as baleias pulando, né? Aquelas imagens nunca vão sair da minha cabeça. Você imagina ter esse presente da natureza, das baleias lá pulando, elas estavam lá caçando, né? E elas davam cada salto, quando batia na água, era um barulho estrondoso. Via os icebergs quebrando, como se fossem fogos de artifício. Então, cada queda de um iceberg era um barulho estrondoso, que nem fogos de artifício. Daí eu usava aquilo para comemorar, para brincar, né? Olha que legal, tem até fogos de artifício. Então, manter o bom humor, manter o entusiasmo, mesmo num momento muito cansado e num lugar que é totalmente inesperado para você ali, acontecendo diversas coisas ao mesmo tempo, com ventos fortes, de repente caía neve, de repente o sol aparecia e a temperatura caía mais, era tudo meio contraditório, né? Era para bagunçar toda a cabeça e ao mesmo tempo você estava focado, queria chegar. E eu achei a Antártida um dos lugares assim que, assim, os sons da Antártida nunca vão sair da minha mente. São os pinguins, as baleias pulando, os icebergs quebrando, as aves que se camuflavam na neve. As aves eram tão brancas na neve, que às vezes você não conseguia enxergar elas. De repente, quando você chegava, elas voavam assim. Aí você levava um susto, né? Aquelas correntes de água azul caindo do meio da geleira também era ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo encantador. Porque é assustador porque se você caísse ali, você não voltava, né? Você não sabia para onde você ia mais, que era muito forte as correntezas. E as rajadas de vento especialmente também assustavam bastante. Elas faziam um barulho estrondoso e te derrubavam. E aí, eu fui comemorar a Antártida depois de 3 dias que eu cheguei no porto de Ushuaia, depois de 3 dias de navio, que eu pisei lá no porto de Ushuaia, que daí aí eu caí, desabei, chorei pra caramba, porque ali eu sabia que eu não ia morrer afogado, nem congelado mais, né? Foi assim, saiu um peso gigante das costas do medo de morrer lá naquele lugar que oferecia vários desafios. E ao mesmo tempo eu saboreei o encontro com os pinguins, o encontro com os icebergs, com os atletas que participaram, que foram um time maravilhoso. Eu lembro que quando eu terminei eu recebi mensagem do mundo todo, pessoas do mundo todo entraram no site da prova para mandar mensagens, e pessoas que eu nunca tinha visto na vida, do mundo inteiro mandando mensagens e parabenizando. Então ali passou um filme gigante, né, de quando eu comecei a correr na rua sem saída e que eu sonhava conhecer outros estados do Brasil, conhecer outras culturas, e de repente, através desse esporte maravilhoso que é a corrida,
Eu conheci o mundo todo, conheci pessoas incríveis, fiz amigos maravilhosos em cada canto desses lugares. Vai. Estamos agora indo para a segunda etapa, já corremos a primeira, descansamos 3 horas no navio. Eu senti um pouquinho, estou me adaptando ainda na neve, estou caindo bastante, mas o importante é que eu consegui manter o calor no corpo, a roupa tá bem eficiente, a bota da Crocs também está bem eficiente e eu espero fazer a segunda etapa um pouco melhor. Então eu agradeço as mensagens de todo mundo e quero falar que